Então vamos lá. Serviços públicos, né? Esse serviço que está sendo prestado aqui para vocês é um serviço público ou serviço privado? Mas a Guarda Municipal, quando está na rua, é um serviço público ou privado? O Detran é um serviço público ou privado? Então, a gente já tem uma boa noção do que é um serviço público ou privado, né? Mas e o serviço prestado pela concessionária, lá na rodovia, um serviço público ou privado? Público ou privado? O serviço é público, né? É uma dúvida, não é? Uma insegurança para responder, né? Vamos lá, vamos trabalhar, raciocinar junto então aqui. Olha só, lembra quando a gente fez aquela divisão aqui de descentralização? Eu falei o seguinte para vocês, olha, e até falei no outro encontro, se eu quiser fazer tudo aqui, se eu quiser varrer a sala, acender a luz, dar aula, ajeitar o equipamento, eu consigo fazer sozinho ou eu preciso de todo mundo? Vou precisar de ajuda, né? Vai deixar de ser um serviço importante? Não, né? Eu falo assim, abre a janela aí para mim. Aí eu vou pedir para meu amigo lá de trás, ele vai abrir a janela, vai ajudar, né? Então o que acontece? Nem sempre a administração pública, por seus próprios meios, consegue fazer todos os serviços. O que não retira dos serviços delegados a terceiros a característica de serviço público. E aí, voltando para a concessionária, é um serviço público ou privado? Público. É um serviço público. Só que a administração pública, o que ela faz? Ela transfere a execução para uma pessoa jurídica de direito privado que vai fazer, mediante um contrato administrativo, a concessão de serviço público, a prestação de serviço público. Já andaram de barca na Ponte Rio-Niterói? É um serviço público ou privado? Público. Só que prestado por um terceiro mediante delegação. Os ônibus também. Hã? Os ônibus. Quem falou? Júlio. Isso, os ônibus também, perfeito. BRT. Perfeito. A concessionária, que a gente conhece como Viação 1001, é uma concessionária, uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público mediante o contrato de prestação de serviço, né? Então, esses serviços que a gente está tratando aqui são serviços públicos, ok? Então, o conceito de serviço público, ele precisa abranger o quê? Aquele prestado pela administração diretamente por seus delegados. Legal? Então, vamos colocar no nosso caderno. É o primeiro conceito. Coloquem assim: serviços públicos são aqueles prestados pela administração pública diretamente ou por seus delegados. Para atender as necessidades da coletividade. Então, qualquer item, gente, que venha na nossa prova falando que serviço público é prestado somente pela administração pública de forma direta, vai estar incorreto. Legal? E aí a gente vai trazer algumas classificações aqui, eu vou botar no quadro, para facilitar.
pouquinho, por favor. Utiliverse é que é um termo do latim, tá? É universi mesmo. Coletivo pode vir com os 3 nomes, tá? Eu sempre tento trazer mais sinônimos para a gente se defrontar na prova, a gente não vai. A gente até na aula de princípios, gente, eu lembro que a gente viu o princípio da continuidade de serviços públicos, né? Ele está nessa lei ali, 8987, é uma das leis que trata, né? As principais leis, 8987. Mas tem outras leis que falam também de serviços públicos, tá? Então, falando de adequação, que é a primeira classificação, tá? Tem várias classificações, tá, gente? Mas a gente trabalha as mais importantes. Quanto à adequação, o serviço público ele pode ser próprio ou impróprio. O próprio, gente, o titular vai ser sempre a administração pública, mas ele pode delegar ou não a outras instituições. Por exemplo, a gente viu aqui que o Deltran é uma autarquia, não é? Não faz parte da administração direta, não é isso? Mas esse serviço, prioritariamente, lá na origem, não era um serviço do governo do Estado do Rio de Janeiro? O que o governo fez? Ele delegou, ele por descentralização, pediu para o Detran atuar na fiscalização de trânsito, não é? Fiscalização de veículos. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que é a pessoa jurídica, é o titular. Tem a titularidade de serviço público, mas pode delegar a terceiros. Então, aqui, gente, nos serviços de adequação próprios, a titularidade, o titular, é a administração pública somente. Mas ela pode delegar. Lembra da delegação que a gente estudou hoje? Então, quanto à adequação, se vier essa classificação na prova de vocês, o serviço público próprio, a administração pública é a titular, mas ela pode delegar para outro a execução da atividade. Tudo bem? Já no serviço público impróprio, o titular pode ser tanto a administração quanto o particular. O titular pode ser ADM ou particular. Fábio, me dá um exemplo então para enxergar melhor. Serviço de táxi. Serviço de táxi, ok? Então, nos serviços públicos impróprios, o titular pode ser tanto a administração pública ou particular. E a diferença, nos serviços próprios, o titular é somente a administração pública. Tudo bem, gente? E agora a gente vai para a mais importante, que é quanto aos destinatários. E aí eu vou pedir toda a atenção de vocês agora, não precisam copiar, daqui a pouco copiem, tá?
Olha só, quanto aos destinatários, quem vai se destinar ao serviço público prestado? Primeira classificação, multi-universe, coletivos ou gerais. Olha só, são serviços universais. Aqui a palavra vai nos ajudar. Multi-universe, gerais, coletivos. São serviços gerais. Ou seja, são serviços que são prestados, gente, sem que a administração pública consiga identificar detalhadamente quem é o destinatário do serviço. Vamos trabalhar algumas hipóteses aqui? O serviço de segurança pública. A gente sabe quem é o destinatário individualizado daquele serviço? Eu posso dizer o seguinte, a Polícia Militar está aqui hoje fazendo ronda especificamente para proteger o Flávio, para proteger o Danilo. É possível a gente individualizar o destinatário do serviço público? Não. Serviço de iluminação pública. Já viram a iluminação pública? É cobrada a contribuição, COSIP, né? Contribuição de serviço de iluminação pública, não é isso? Eu consigo identificar a iluminação pública na minha rua está só por conta do Fábio lá, que ele passa 8 horas da noite. É isso ou não? Ou é para todo mundo? Então o destinatário aqui não é individualizado. É um destinatário geral e amplo. Não se consegue individualizar quem é o destinatário daquele serviço público. Normalmente, esses serviços são pagos por impostos ou contribuições. Impostos ou contribuições. Tudo bem? Enxergamos isso? Segunda situação, serviço multissímbolo, singulares ou individuais. Serviço de luz todo mundo tem em casa, não tem? A conta do Flávio vem para mim ou vai só para ele? Só para ele. A conta do Iago vai para ele ou vai para mim? Vai só para ele. Por quê? Porque a administração pública, ela consegue, por intermédio das concessionárias, identificar quem é e quanto usa cada um daquele serviço público. Perfeito? Água não é a mesma coisa? Telefonia não é a mesma coisa? Então os serviços multissímbolos, singulares ou individuais são aqueles serviços em que se consegue individualizar tanto a quantidade de uso como o beneficiário de cada serviço. Normalmente a gente paga por tarifas ou taxas. Não é assim no pedágio? Não é assim na luz? Tarifa de luz, tarifa de água? Tranquilos? Conseguiram a diferença? E qual é a malandragem do examinador? Tentar trocar. Legal? Então vamos colocar no nosso caderno essas observações. Coloquem assim. Os serviços multi-universe são aqueles prestados a todos indistintamente. Indistintamente. Vírgula. Em que não se consegue. Em que não se consegue identificar cada usuário e o quanto se usa. Ponto. Normalmente, são remunerados por impostos. Aí vamos botar uns exemplos aí, tá? Bom, exemplo. Iluminação pública.
vírgula, segurança pública, educação, e etc. Aí embaixo, já os serviços aqui, ó, ut símbolo, já os serviços ut símbolo são aqueles em que se consegue identificar cada um que utiliza e o consumo individual. Ponto. Normalmente, são remunerados por taxas com X, tá, gente? Por taxas ou tarifas. Por taxas ou tarifas. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tem a divisão também de próprios e impróprios com a forma destinatária. Aqui que tu diz? Em relação ao destinatário, os tipos de serviços, eles são divididos em próprios e impróprios. Pode ter uma subdivisão aí, pode ter subdivisão, pode. Mas a princípio cai mais dessa forma aqui, mas pode ter um próprio utsênimo e um próprio utinverso, é isso? Isso. Pode sim, Rafael. Beleza. Gente, tranquilo até aqui? Então vamos caminhando de serviços públicos, tá? Esse tema é um tema grande, tem bastante abordagem. Posso apagar aqui? Eu tenho alguém copiando? Pode apagar. Vamos lá. Então a gente já viu que o serviço público é aquele prestado pela administração pública diretamente ou por meio dos seus delegados. Vimos as classificações de serviço público. Vamos ver algumas peculiaridades e daqui a pouco a gente vai entrar nos princípios de serviço público. Olha só, uma peculiaridade que cai com alguma frequência em concurso público. As concessionárias, gente, elas são obrigadas a disponibilizar para os usuários, e a gente viu que os concessionários são quem? Aqueles que atuam por delegação, não é? Normalmente por um contrato administrativo. As concessionárias devem disponibilizar para os usuários, nós, um número X de datas dentro do vencimento. Qual é esse número X, sabem? 6 datas. A lei fala que as concessionárias prestadoras de serviço público, elas devem disponibilizar dentro do mês de vencimento 6 datas que você escolhe o vencimento, tá? Já caiu isso em prova, a gente vai colocar no nosso caderninho. Coloque essa observação. A lei 8987, em seu artigo 7º, dispõe que as concessionárias devem disponibilizar as concessionárias devem disponibilizar o mínimo de 6 datas
no mês de vencimento para que o usuário escolha a sua 6 datas no mês de vencimento para que o usuário escolha a sua Então olha só, gente. Você chegou lá para abrir uma conta lá na Enel, tá? Por exemplo, você chega lá, eles têm que te dar 6 datas para você escolher qual vai ser o teu vencimento. Dia 5, 10, 15, 20, 25 ou 30. Legal? Caiu esse prova? Já caiu. Para mim é um absurdo que é um negócio desse prova, mas caiu, a gente tem que falar. Então 6 datas, tá legal? Tá lá na lei. Participação do usuário na prestação de serviços públicos. O serviço público ele não é direcionado à coletividade? Então é correto que o usuário participe? Sim, com reclamações, com orientações, com sugestões. Onde é que está a base legal disso? Artigo 37, parágrafo 3º da Constituição. Fala assim pra gente, ó. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviço. E aí aqui a gente ressalta novamente o papel de uma instituição que a gente estudou hoje aqui, que são as agências reguladoras. Né? As agências reguladoras ela tem um poder fiscalizatório, normativo e regulamentar dos serviços públicos. Tudo bem? Então, coloque isso aqui e vamos colocar do lado disso aqui. Este artigo 37, parágrafo 3º da Constituição. Aí coloca, este artigo... Um minuto só. Não, sem problema. Este artigo dispõe que o usuário pode participar diretamente na prestação dos serviços públicos. A galera que gosta aí de mnemônico, né, para lembrar, falou em princípios dos serviços públicos. Criamos aí esses GISCAN, tá? Vamos, vai ajudar a memorizar. GISCAN, né? Generalidade, isonomia, segurança, continuidade, cortesia, atualidade e modicidade.
eu vou falar para vocês, que muitas vezes esses mnemônicos aí me salvaram, tá, gente? Às vezes, na hora da prova lá, você está com 4 horas de prova e não lembra uma coisa ou outra, está cansado, a mente está falhando, aí tu vai na cola mental, né? Aí não pode ser isso, não tem nenhuma letra aí que começa com esse princípio, começa com essa letra e tal, e aí acaba te ajudando a acertar, né? Eu aviso para vocês, tá? Em concurso público, vale tudo, tá? Vale tudo lícito, não, tudo lícito, tudo é legal, tá? Então, quem tira na hora lá, pô, vou receber aqui uma inspiração, recebe lá, que tava mantinar, entendeu? E porra, uma ferramenta legal, uma tatuagem, pô. Legal? Tranquilo? O Rodrigo dá uma paradinha que você tomar um café? Vamos dar uma paradinha então 10 minutos para tomar o café e aí a gente continua na sequência, tá? Quem trouxe café pode ir, não pode fazer.